Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Claro. E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês a resolução da atividade 4.1, referente à disciplina de cinética aplicada, do curso de Engenharia Química da Universidade do Estado do Amazonas. Eu, Caio Henrique, juntamente com o Guilherme Bittencourt. Bom, a atividade de hoje ela pede para que a gente escolha uma das questões que foram apresentadas em sala de aula, né, referentes ou ao livro, né, utilizado na disciplina, ou à lista de exercícios número 4. Nós escolhemos a questão 9 da lista de exercícios número 4, a qual diz o seguinte: a reação de decomposição em fase gasosa, de A dando B mais 2C, é conduzida em um reator batelado a volume constante, e foram realizados 6 ensaios, cujos dados estão representados abaixo. Os ensaios de 1 a 5 foram realizados a temperatura de 100 graus Celsius, e o ensaio de número 6 especificamente foi realizado a temperatura de 110 graus Celsius. Então, a partir desses dados, ele pede para que a gente calcule a ordem de reação global, a constante da taxa e a energia de ativação. Então, esse é um problema que a gente tem que utilizar justamente esse tempo de meia-vida. E como a gente faz isso? Através do método das meias-vidas. No que consiste esse método? Bom, esse método das meias-vidas, ele leva em consideração o tempo que é necessário para que a concentração do reagente limitante atinja a metade do seu valor inicial. Nesse caso, a gente está tratando de uma reação de decomposição. Então, o nosso reagente vai ser justamente a espécie química A. Bom, a partir da lei geral, né, da velocidade de reação, que pode ser representada por essa equação, se a gente obter uma relação justamente que relaciona o tempo em função da concentração, a gente vai conseguir alguma relação com que a gente possa utilizar esses dados que foram apresentados pelo problema. Então, se a gente isolar inicialmente o termo de dCA, juntamente com a concentração da espécie química elevada a uma ordem genérica alfa, a gente pode também obter a seguinte relação. Se a gente aplicar a integral dos dois lados, né, nesse caso aqui, integrando de C a zero, que é justamente a concentração inicial, até 0,5, a concentração inicial, e aqui integrando de zero até o tempo de meia-vida, que a gente vai chamar de T, 1 meio, a gente obtém a seguinte relação. O K vezes o tempo de meia-vida, ele vai ser igual ao menos, pode sair da integral, a integral de C a zero até 0,5 C a zero também, de CA elevado a menos alfa, uma vez que a gente passou para o numerador, vezes dCA. Então, se a gente resolver essa equação, essa integral, perdão, a gente obtém a seguinte relação, de menos CA elevado a menos alfa mais 1, sobre menos alfa mais 1 também, e aqui com limite de integração de C a zero até 0,5 C a zero. Se a gente substituir esses limites de integração e manipular essa equação de uma forma relativamente conveniente, a gente consegue chegar na seguinte equação. O tempo de meia-vida ele pode ser obtido como, abrir chaves, né? Um colchete, 2 elevado a alfa menos 1, posso fechar o colchete aqui, vai ser dividido por o K, que é justamente a constante da taxa, vezes alfa menos 1, multiplicando tudo isso aqui por C a zero, elevado a alfa menos 1. Então, para que a gente possa utilizar aqueles dados que foram apresentados pelo problema, é conveniente que a gente aplique o logaritmo natural em ambos os lados aqui dessa equação. Se a gente aplicar o logaritmo natural em ambos os lados, a gente consegue chegar na seguinte relação. O ln do nosso tempo de meia-vida ele vai ser dado pelo logaritmo natural de 2 elevado a alfa menos 1 sobre k vezes alfa menos 1 multiplicado por alfa menos 1, chave aqui, 1 menos alfa, vezes o logaritmo natural da nossa concentração inicial. O que a gente vai fazer com esses dados vai ser apresentado agora de uma forma um pouco mais bem explicada pelo Guilherme, utilizando o software Excel. Bom, pessoal, aqui eu já organizei os dados fornecidos, né, pelo problema na nossa planilha aqui do Excel, contendo aqui os valores de concentração inicial, né, de cada experimento, o tempo de meia-vida registrado,
os respectivos logaritmos naturais, né, calculados para cada um desses dados, desses conjuntos de dados, e especifiquei aqui também a temperatura em que ocorrem, né, esses experimentos. Uma observação importante, né, que eu quero mostrar para vocês, quando formos plotar o gráfico aqui dos logaritmos, perdão. Observe o que acontece, né, quando eu utilizo o conjunto inteiro de dados. Né? Percebe que ocorre um desvio aqui nessa região uma curva que deveria ser praticamente uma reta, né? Esse desvio acontece principalmente porque há uma variação da temperatura aqui, nesse sexto experimento, que modifica, né, segundo a equação de Arrhenius, a gente sabe que a temperatura influencia na velocidade específica da reação, que é aquela constante K. Então, variando a constante K, eu modifico a equação, né, a lei cinética de reação. O que para o estudo aqui do tempo de meia-vida não é interessante. Para o estudo do tempo de meia-vida, é interessante que a gente mantenha todas as condições constantes e varie apenas a concentração inicial, para que justamente eu possa observar a relação que há na variação do tempo de meia-vida exclusivamente com a variação da concentração inicial, e não de uma modificação de constantes e que possa, né, adicionar mais variabilidade a esse sistema. Então, nós vamos eliminar esse último conjunto de dados aqui desse estudo no primeiro momento, e ficamos com esse perfil aqui, né, praticamente linear. Aqui ainda posso aplicar uma linha de tendência, né, a regressão linear. Pedir aqui para ele fornecer os valores de R quadrado, né, e da equação. Pronto. Com isso, nós temos o coeficiente angular, né, e o linear, que vão ser usados para calcular tanto a ordem da reação quanto a velocidade específica, né, que é a constante K. Vou apresentar aqui o gráfico para vocês na planilha em branco, né, para ficar mais fácil. Observem que o valor do R quadrado é bem próximo de 1, né? Então, significa que esses conjuntos de dados foram convenientemente, né, deram um perfil bastante linear, o que permite que a gente faça, né, a análise pelo tempo de meia-vida utilizando determinar a ordem de reação e a velocidade específica utilizando esses conjuntos de coeficientes aqui. É porque a teoria prevê que o perfil resultante tem que ser linear, e isso foi bem, se encaixou bastante com o que a gente está observando aqui. Observem que também o coeficiente angular deu um valor bem próximo de um valor inteiro, né, com um algarismo significativo ocorrendo só na segunda casa, e para algumas aplicações pode ser interessante fazer o arredondamento ainda desse coeficiente, né, tanto por uma questão de que o método da regressão linear não é tão preciso assim, né, para a gente estar escrevendo todos os algarismos significativos, né, ele tem um erro associado, então que pode estar originando essas diferenças, né, nas casas decimais. E para uma análise de química teórica mais profunda, né, pela teoria das colisões, em algumas situações pode ser útil tentar extrair prever algum tipo de mecanismo com base no resultado da ordem de reação, que depende justamente do coeficiente angular. Então, para algumas aplicações pode ser útil arredondar esse valor. Nós escolhemos arredondar esse valor, como o Caio vai mostrar mais à frente para vocês, por uma questão de conveniência de cálculo mesmo, já que isso não vai alterar muito os resultados dos outros valores a ser calculado, né? E facilita bastante o cálculo. Então, agora eu vou passar de volta aqui para a tela do Caio. Então, justamente dando continuidade a isso que o Guilherme acabou de falar, a gente vai justamente obter os valores extrair, né, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, tomando aqui como base a equação da regressão linear que foi apresentada, o nosso coeficiente angular, conforme foi apresentado na equação do slide anterior, 1 menos alfa, ele pode ser igualado ao coeficiente angular de menos 1,0129. Então, se a gente isolar o alfa, a gente obtém uma ordem de reação de aproximadamente 2,0129, que por conveniência a gente vai aproximar justamente para 2. E a partir do coeficiente linear, que é justamente o logaritmo natural de
2 elevado a alfa menos 1, menos 1. Tudo isso aqui dividido por K vezes alfa menos 1. A gente substituir os valores, ele justamente vai ser igual ao coeficiente linear que foi obtido na equação da regressão, de menos 2,3529. Então, se a gente substituir o valor de alfa, a gente encontra aqui o ln de 2 elevado a 1, menos 1. Isso aqui dividido por K, também vezes 1. Né? Isso aqui tudo vai ser igualado a menos 2,3529. Se a gente aplicar a exponencial aqui dos dois lados dessa equação, a gente consegue, né, ir isolando também o K por conveniência, né, que é justamente o parâmetro que a gente deseja obter. A gente obtém um valor de K de aproximadamente 10,516 litro por mol multiplicado por minuto, com base na análise dimensional. Vale ressaltar aqui que esse é o K1, né, especificamente para a condição 1, e essa condição 1 foi estudada, né, a uma temperatura de 100 graus Celsius na planilha que o Guilherme mostrou, que é justamente o que a gente vai utilizar também para obter a energia de ativação, que é o próximo passo dessa resolução. Bom, então, pessoal, como eu já havia falado antes, né, pela equação de Arrhenius, a gente pode relacionar a energia de ativação, a temperatura, e a velocidade específica, né, que é a constante K. Então, para encontrar a energia de ativação nesse problema, a gente pode utilizar as constantes K nas duas situações, né, duas condições de temperatura que o problema fornece. Então, para isso é preciso calcular o K2, né, que é o K sobre a temperatura de 110 graus Celsius, e isso é fácil, né, quando a gente utiliza a equação do tempo de meia-vida, voltando lá àquela equação de que o tempo de meia-vida é igual a 2 elevado a alfa menos 1, dividido por K vezes alfa menos 1, vezes o inverso lá da concentração inicial elevado a alfa menos 1. Então, substituindo os valores que nós já conhecemos, que é alfa igual a 2 e o tempo de meia-vida dado pela questão, também, que é igual a 2 minutos, e a concentração inicial, né, que é 0,025 mol por litro. Então, substituindo tudo isso, a gente encontra que o K, para essa segunda condição, é igual a 20 litros por mol minuto. Então, uma vez que a gente está em posse dos dois valores de K, a gente pode fazer a razão, né, desses dois valores para eliminar aquele fator de frequência associado à exponencial, né, que é o único fator desconhecido para nós, que pelo conjunto de dados foi fornecido não há condições, né, de encontrar. Então, como ele é um valor constante, fazendo essa divisão, a gente pode eliminar ele da equação e ficar só em termos das exponenciais com a energia de ativação e os valores de temperatura. Então, aplicando o logaritmo natural, mais uma vez, dos dois lados, é possível eliminar a exponencial resultante, né, dessa razão, aquela matemática básica, e com isso a gente pode rearranjar a equação para o formato, né, que a energia de ativação é igual à constante universal dos gases vezes o logaritmo natural da razão entre as velocidades específicas, dividido ainda pela diferença do inverso das temperaturas. Então, substituindo todos esses dados, lembrando que é importante a temperatura estar em Kelvin, né, dado a análise dimensional lá da constante universal dos gases, ela é calculada com uma temperatura em Kelvin. Então, fazendo essa observação e inserindo os dados, a gente chega a um valor de que a energia de ativação é de 76,412 kJ por mol Kelvin, aproximadamente. Então, já agradecemos a atenção, né, a oportunidade de estar expondo isso aí para vocês. Espero que essa resolução ajude vocês nos seus estudos de cinética aplicada, né, sobre análise, especialmente análise de aquisição de dados cinéticos, que é uma coisa fundamental para os engenheiros químicos, né, e estudantes de química em geral. Bom, agradeço também a oportunidade, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.